nós vamos fazer toda essa estrutura justamente para debater esse tema tão importante, Dona Ana, que é sobre a corrupção. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, que isso já me incomoda há muito tempo: vocês extrapolaram os limites da lei para chegar ao objetivo de prender esses corruptos? Não, William. A resposta é seguramente não. A Lava Jato ela sempre seguiu a lei. Claro que a interpretação da lei e a visão da lei de Ministério Público, de instituição Ministério Público que defende a sociedade. Se a gente fosse seguir a interpretação da lei dos advogados, a gente ia dizer que desde o dia 1 toda ação é ilegal, tudo é um absurdo, tudo é um excesso, porque direito não é matemática. Direito admite diferentes interpretações das leis. Mas nós sempre seguimos a lei e a interpretação na visão do Ministério Público. Todo o processo é fundado em fatos, em provas, isso é indiscutível, isso não depende de interpretação de leis, de normas, e é fundado também na lei. E então a gente sempre seguiu a lei, a Constituição, as leis. Uma coisa importante as pessoas para entenderem o contexto da Lava Jato é que não era Deltan atuando no Ministério Público. Eram 15 a 20 procuradores da República trabalhando em conjuntos, pessoas independentes que vieram de outros lugares do Brasil, que tinham suas famílias em outros lugares, que passavam a semana lá e voltavam. E se qualquer pessoa ultrapassasse qualquer limite, esse grupo ia rachar. As pessoas iam embora, elas não perderiam nada indo embora, não perderiam emprego. Deltan não era chefe de ninguém, era uma tribo de caciques, vamos colocar assim. E nós nos coordenávamos para fazer um trabalho em favor da sociedade brasileira, em favor da justiça e aplicando a lei. Deltan, eu gostaria agora de direcionar a pergunta mais uma vez a você, perguntando já, entrando nessa questão das eleições de 2022, e muito se especulou, uma possível chapa composta por você e o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Mariana, eu saí recentemente do Ministério Público e foi uma decisão muito difícil porque é uma carreira muito bonita, uma carreira de Estado, e eu entrei nessa carreira para promover a transformação social, para lutar contra a corrupção, para trazer mais justiça. Agora o que aconteceu é que a gente viu que o trabalho que a gente fez na Lava Jato, e foi um trabalho inovador, inédito, que recuperou bilhões e puniu pessoas que se achavam acima da lei, algo que nunca aconteceu antes no Brasil, esse trabalho vinha sendo destruído. Esse trabalho vinha sendo minado, condenações anuladas não com base em supostos excessos, e isso nunca anulou nenhuma condenação, mas anulada sim por mudanças de regras. Foram criadas uma série de regras novas pelo Supremo Tribunal Federal, foi agora aprovada uma mudança da lei de improbidade que derruba nossas ações de improbidade administrativa, e essas mudanças de regras que criaram novas regras e aplicaram para o passado, derrubam todo o nosso trabalho. Isso acontece onde? No ambiente político. Além disso, a gente não poderia nem reclamar dessa realidade, porque a cada reclamação, cada entrevista que eu dava, a minha esposa ficava preocupada que eu ia responder a uma nova reclamação no Conselho Nacional do Ministério Público por simplesmente exercer a minha liberdade de expressão. Jamais xingando, jamais ofendendo, mas sendo duro, contundente e criticando o que precisa ser criticado. A gente precisa ser firme na nossa postura em combater a injustiça. Então, eu estava numa situação muito difícil em que eu não poderia mais contribuir para a causa pela qual eu tenho lutado. Por isso, eu decidi sair para reavaliar como eu posso melhor contribuir para essa causa, para a luta contra a corrupção, e a minha primeira decisão foi seguir a profissão mais nobre de todas, que é a profissão de professor. E eu lancei um curso contra a corrupção, se vocês quiserem conhecer, entra lá, www.deltandalagnol/curso, vou repetir, www.deltandalagnol.com.br, aí sim, /curso, em que eu abordo para quem quer entender mais profundamente esse problema para buscar soluções. Lembrando sempre que eu sempre levei e vou continuar levando conteúdos gratuitos de qualidade nas redes sociais, porque essa é a minha causa. A gente precisa mudar o Brasil e se a gente quer mudar, a gente precisa mudar juntos. Com a palavra, Paulo Pozonov. Boa tarde, Deltan. Bem, finalmente a gente consegue conversar, né? É sim, Paulo. É sim, eu estou devendo para você uma entrevista, a gente vai fazer ainda, hein? Então tá bom, aí a gente conversa mais sobre a vida. A gente acabou de ver aí o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de filiação ao PL, e o filho do presidente chamou o Moro de traidor. É uma crítica que aí uma parte da direita que não se vê associada ao lavajatismo, né, como se chama, é uma acusação que eles fazem. Eu queria saber como você, Moro e eventuais outros candidatos, eu já estou falando como candidato mesmo, pretendem se dissociar dessa ideia aí de que o lavajatismo traiu a direita, de repente traiu o presidente Jair Bolsonaro. Paulo, eu tenho uma trajetória própria, independente. Eu não sou vinculado a Moro, não sou vinculado a Bolsonaro, eu não sou vinculado a ninguém, eu sou vinculado a causas. Eu jamais defendi pessoas, eu defendo causas e os melhores caminhos para a gente trabalhar por causas.
Do mesmo modo, eu digo, olha, não olhem para a Deltan, olhem para a causa. A gente precisa mudar o Brasil. Essa mudança depende da aprovação de regras no Parlamento brasileiro, no Congresso Nacional. E se a gente quer essa mudança de regras, a gente precisa levar pessoas comprometidas com a causa. Mais do que com palavras, mas sim com ações, com atitudes concretas, com valores, com votos, no caso dos parlamentares. Então, todo mundo fala que é contra a corrupção da boca para fora. Eu vi um vídeo recentemente do Sérgio Cabral, antes da Lava Jato, ele criticando a corrupção. Mas mais do que palavras, o que diferencia o joio do trigo são os comportamentos. Então, a gente precisa ver, em relação a parlamentares, eventuais candidatos futuros ao Parlamento Federal, como que eles se comportaram em relação a essa pauta. Veja que só 65 deputados votaram contra a destruição da lei de improbidade administrativa na Câmara dos Deputados. Claro que a lei de improbidade poderia ser aperfeiçoada, mas o que aconteceu foi que destruíram e derrubaram mais de 30 ações de improbidade da Lava Jato que buscavam recuperar mais de 40 bilhões de reais. Isso é absurdo, isso não pode acontecer. Se a gente quer reagir contra a reação ao combate à corrupção, se a gente quer restabelecer o combate à corrupção, se a gente quer que outras lava-jatos tenham condição de acontecer, se a gente quer controlar a corrupção no Brasil, a gente precisa mudar regras, acabar com a impunidade que alimenta a corrupção, a gente precisa mudar regras do sistema político que favorece a grande corrupção política brasileira e nisso a gente depende do Congresso Nacional. Mas, de novo, o meu foco não é pessoas e sim causas. E quais as pessoas que levam as plataformas melhores para atender determinadas causas que a gente defende, como democracia, como combate à corrupção, controle da corrupção e como preparação política dos candidatos com base em evidências. E um rápido parênteses aqui, muitas pessoas saem do futebol, ou são cantores, ou são procuradores, ou o que for, e podem almejar uma cadeira no parlamento. Agora, a não ser que eles vão cantar, a não ser que eles vão jogar futebol lá no parlamento, a não ser que eles vão fazer investigações em processos, essas pessoas precisam se preparar, precisam de uma preparação, porque eu não vou fazer uma cirurgia no meu estômago com um engenheiro, não vou fazer uma cirurgia no estômago com alguém que não é preparado para aquilo. Então, isso é algo para o que o cidadão brasileiro precisa atentar se ele quer uma melhora da qualidade da nossa política nas eleições do ano que vem. Felipe Bueno. Doutor Dallagnol, prazer, muito boa tarde. Nessa toada do combate à corrupção e aproveitando o Pousonov que trouxe a filiação do presidente da República ao PL, né? Houve uma discussão aqui, houve uma reflexão a respeito da não corrupção no governo federal, no atual governo federal e da corrupção em outros governos, né? Ou melhor, né, podemos estender a corrupção em N governos passados e em N casos no legislativo, em N legislaturas. Mas o que mais me entristeceu nessa discussão não foi A, B ou C serem chamados de corrupto ou não. Foi uma espécie de conformismo da parte, de uma boa parte do eleitorado, né? Isso talvez esteja no DNA brasileiro, né? De que é assim mesmo. Ou seja, o presidente da República, né, foi eleito dizendo que era contra tudo isso e está fazendo negociatas com quem faz parte de tudo isso. O ex-presidente da República, que andou preso, né, esteve envolvido com o Centrão. Foi o caso Mensalão. Então, o que eu pergunto para o senhor, doutor Dallagnol, até quando a gente vai, literalmente, passar o pano para poder permitir que o Brasil exista? Diga para mim que tem um outro jeito de viver o Brasil, né, politicamente, que não achando que é assim mesmo, que a gente tem que dar a mão para corrupto, para condenado, para pilantra, para gente que faz negociata com orçamento e assim por diante. Felipe, existe sim um outro jeito. 80% dos brasileiros, agora em pesquisa no começo do ano, assim como antes, ao longo da Lava Jato, apoiavam a continuidade da Lava Jato. E mais, a população do Brasil é a população da América Latina que mais acredita que eles, cidadãos, podem fazer a diferença contra a corrupção. E pode sim, pode fazer toda a diferença. Se a gente não gosta de quem está lá hoje no Congresso Nacional, gente, ano que vem tem eleições, é só mudar quem está lá. Veja que quem está lá não está aprovando reformas contra a corrupção, não está aprovando a PEC da prisão em segunda instância, não está aprovando a PEC do fim do foro privilegiado. Agora, a grande chave é, se quem está lá não vai aprovar, vamos colocar lá quem vai aprovar. E para isso a gente precisa perceber que os votos para os parlamentares, eles não vão só para os parlamentares, eles vão para o partido e são redistribuídos para os parlamentares. Então a gente precisa ver qual é o compromisso dos partidos com a pauta anticorrupção. E nisso entra o que você falou. A gente precisa atentar para os partidos que estão em jogo, especialmente os partidos dos candidatos a deputado federal,
para a gente votar e o nosso voto ser usado no combate à corrupção e não, às vezes você vota numa pessoa, o voto vai para outro, porque aquela pessoa não se elege e você acaba elegendo alguém que pensa exatamente contrário ao candidato em que você votou. Indo agora mais diretamente para a tua questão. Alianças na política, elas precisam ser feitas para passar boas causas. Veja que se eu quero a diferença, eu preciso ir ao Congresso para lutar por essa diferença. E lá no Congresso, nós sabemos que tem várias pessoas que são encrencadas. Agora, eu quero que todo mundo abrace a pauta anticorrupção, independentemente de quem for. Você tem que fazer alianças para boas causas sempre. Agora, o que você não pode é, na tua esfera de trabalho, você votar de modo errado na pauta anticorrupção. Isso não pode acontecer. Você não pode, por exemplo, aprovar uma lei que acaba com a lei de improbidade administrativa, que acaba com esse instrumento tão importante de combate à corrupção. Você não pode sancionar essa lei. Como presidente, na minha perspectiva, você não pode sancionar. Como deputado, senador, você não pode aprovar essa lei. Mas a gente vê o Supremo Tribunal Federal, na Operação Lava Jato, sem prestar contas à sociedade sobre os resultados da Operação Lava Jato lá no Supremo Tribunal Federal. Quantas pessoas foram condenadas até agora? Foram condenadas 2 pessoas pelo Supremo Tribunal Federal. Uma delas veio a falecer, infelizmente. A gente tem um condenado, então, hoje pelo Supremo Tribunal Federal na Operação Lava Jato, fora o caso Gedel, que às vezes relacionam com Lava Jato, mas é um caso relacionado e não é especificamente o caso Lava Jato. Mas veja que o esquema que a gente descobriu na Lava Jato, o esquema que a gente investigou, que a gente comprovou, era um esquema político-partidário. Era um esquema dirigido por partidos políticos e por políticos que são lideranças. E se a gente quer mudar essa realidade, a gente precisa que o Supremo retire da vida pública, retire da política as pessoas que estão envolvidas até o pescoço com evidências de corrupção, e não que essas pessoas se tornem chefe de poder, grandes lideranças, que acabam se tornando um exemplo de, abre aspas, sucesso político, quando eles deveriam ser exemplo de fracasso político. Eles deveriam ser retirados da vida pública e ir para a cadeia. Esse deveria ser seu destino, e é isso que a gente precisa mudar. Delanhol, o senhor falou na sua esposa e a preocupação dela em relação ao seu trabalho. A pergunta que eu faço é a seguinte: o senhor está buscando algum tipo de seguro? A sua equipe gastou dinheiro demais com diárias e por isso entrou para a vida política para buscar uma imunidade parlamentar? Muitos falaram sobre isso. Não, o Delanhol está fugindo, está buscando uma espécie de seguro para a vida dele porque ele tem medo de processos em função da Lava Jato. Isso é real? Isso é uma maior baboseira. Eu tive 2 processos administrativos disciplinares até hoje. Como que funcionam esses processos administrativos? Qualquer um que não gosta da nossa atuação, e o PT não gostou da nossa atuação, fez uma série de reclamações lá nas corregedorias, Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público, Corregedoria do Ministério Público Federal, e as corregedorias analisam. Quando acham que algo é viável, eles avançam, e eles sofrem uma grande pressão política para eles avançarem coisas. E o que avançaram até hoje? 2 processos disciplinares por eu ter criticado o Supremo Tribunal Federal e por eu ter criticado o senador Renan Calheiros. E eu fui condenado nesses 2 por críticas, por exercício ilegítimo de liberdade de expressão, em um conselho que tem uma grande pressão política sobre ele. Qual foi a crítica? Será que o Deltan, então, ofendeu alguém? Será que ele xingou alguém? Não. O que eu falei? Eu falei que decisões do Supremo Tribunal Federal mandam uma mensagem de leniência em favor da corrupção. E eu ainda ressalvei, eu não estou imputando má fé a ninguém, estou fazendo uma análise objetiva dos impactos dessas decisões sobre as investigações e os processos. Então, eu não tinha nenhum processo administrativo disciplinar, nada nem perto de gerar qualquer risco para mim. Essa questão das diárias que você mencionou, eu jamais recebi essas diárias. Essas diárias foram pagas para outros colegas e foram pagas de modo regular. Quem disse que foi regular não é só a Deltan, quem disse que foi regular foram os procuradores-chefes, foram vários secretários-gerais do Ministério Público, foram vários procuradores-gerais da República do Ministério Público e foram 2 decisões internas do próprio Tribunal de Contas da União. Aí um ministro que usa um cargo político, ocupa um cargo político, ele discordou e mandou instaurar um procedimento para avaliar. E qual foi o argumento dele? Ele disse, olha, se em vez de os procuradores serem deslocados para Curitiba para recuperar os bilhões que recuperaram, se em vez de eles serem deslocados e ganhando diária, eles tivessem sido removidos, o custo para os cofres públicos teria sido melhor. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque não existia essa opção dentro do Ministério Público de você remover as pessoas. Porque toda remoção deve seguir um critério de antiguidade. Então, se a gente fosse remover as pessoas, eu ia ter que remover os mais velhos que quisessem vir para Curitiba, independentemente da experiência das pessoas, do conhecimento de lavagem de dinheiro, de corrupção, de combate a esses crimes graves, e eu não ia ter especialistas como eu tive. E se não tivesse especialistas como eu tive, e essa decisão foi uma decisão que não foi do Deltan, foi do Procurador-Geral da República, se a gente não tivesse esses especialistas, a gente não teria recuperado e acordos para recuperar 15 bilhões de reais. Então se gastou, sim, 2 milhões em diárias para quê?
para cobrir os custos de deslocamento, o avião para as pessoas virem trabalhar durante a semana em Curitiba e voltarem, para custear o hotel, o transporte dessas pessoas, como a lei determina. Nada fora da lei, a lei determina isso. O que o ministro questionou é, será que não era mais barato remover essas pessoas? Não existia essa opção. Se nós quiseríamos especialistas trabalhando com afinco, dedicados, pessoas que conhecem corrupção, que conhecem de lavagem de dinheiro, que combatem esse crime, que têm experiência nisso, a gente precisava trazer os melhores do país e justo por isso que a Lava Jato foi um sucesso. Deltan, falando agora, né, sobre as condenações imputadas pelo senhor, depois que o senhor se desligou, então, do Ministério Público, muito começou a se falar sobre alguns condenados pelo senhor, se não poderiam começar, então, a entrar na justiça para recorrer e ter, então, as suas penas abrandadas. O senhor chegou a colocar isso na balança? Eu não entendi, Mariana, qual seria o argumento de recorrer para ter pena abrandada, por conta da minha saída? Exato. E pelo envolvimento com a Lava Jato, por exemplo, o senhor e do Sérgio Moro, dizendo que, na verdade, por trás, o intuito tanto do senhor quanto do Sérgio Moro era justamente pensar numa prospecção política futura. Mariana, esse é um argumento até difícil para entender. Se a gente tivesse ambição política, a gente teria saído lá, eu teria saído lá em 2018 para me candidatar naquela época, no auge de Lava Jato, 2017. Eu jamais tive ambição política, eu tive ambição de transformar. Enquanto eu consegui gerar transformação dentro do Ministério Público, a gente conseguiu fazer toda a diferença no combate à corrupção, de modo que nunca aconteceu no país. Agora, o que a gente vê é uma reação ao combate à corrupção, é o sistema político contra-atacando, e o que a gente precisa mostrar é que a integridade, é que o combate à corrupção também contra-ataca, e não vai ficar parado. E se for necessário ir ao Congresso, a gente vai erguer a cabeça com coragem e vai enfrentar os nossos medos. Porque eu tenho medo de sair do Ministério Público. Os medos de sair do Ministério Público não é medo de processo disciplinar. Se fosse para ter segurança, eu continuava no Ministério Público, onde eu ia ter uma aposentadoria, onde eu tinha um salário garantido, onde eu não ia ter que concorrer, eventualmente, se for para a carreira política, a cada 4 anos. Se fosse para ter segurança, eu continuava lá e não saía. Os medos são medos de você ter uma sustentação financeira para a tua família, você enfrentar riscos, você continuar sendo atacado ao longo da tua vida. Agora, coragem não é não ter medo. Coragem é você enfrentar os medos que você tem. Claro que não é você se atirar no precipício abaixo, mas é você planejar e construir uma ponte sobre o precipício para uma transformação maior, para uma transformação melhor. Então, eu não vejo qualquer sentido nesse argumento, eu não tenho qualquer fundamento jurídico. Vejam que a gente foi muito atacado ao longo da operação, mas nenhum caso até hoje foi anulado por qualquer tipo de excesso. Não, o que aconteceu? O Supremo Tribunal vem e muda regras, como mudou em 2019, dizendo que os casos de corrupção agora não deviam mais ser julgados na Justiça Federal, e sim na Justiça Eleitoral. E quando ele baixa essa regra, ele aplica para trás, para o passado. Gente, é como se um juiz no final do jogo tivesse lá Palmeiras 3, Flamengo 1. E sinto muito para quem se machuca com o exemplo, tá? Mas se tivesse lá Palmeiras 3, Flamengo 1. E os 3 gols do Palmeiras foram de pênalti. Aí no final do jogo, antes de ele apitar, o juiz fala, agora a regra mudou. Falta dentro da área não é mais pênalti, eu cancelo os 3 gols do Palmeiras e o Flamengo é o campeão. O juiz não pode criar uma nova regra lá no final e aplicar para trás. É o que o Supremo fez. Isso quebra a segurança jurídica. Isso anulou casos como Passadina, em que o Tribunal de Contas da União apontou um superfaturamento de 700 milhões de dólares. Anulou casos como Operação Integração, que deixou um rastro de mortes nas estradas paranaenses, que não foram duplicadas por empresas de pedágio com base no pagamento de propina. Vários acidentes com mortes lá. Mais de bilhão a gente recuperou em acordos com as concessionárias. Isso anulou o Mensalão Mineiro, que nem Lava Jato um caso lá da década de 90, que se arrastava até hoje nos tribunais e foi derrubado. Isso anulou a Operação Calvário, isso anulou o caso Eduardo Cunha também. Por quê? Porque parte do dinheiro ia para o bolso dos envolvidos, parte ia para a campanha, aí aplicando esse entendimento do Supremo, que é, de novo, uma regra nova, aplicando para trás, você derruba tudo o que foi feito. E ainda que a gente mudasse e decidisse seguir a nova regra, quem garante que depois de 4, 5 anos não vai se mudar da regra de novo e tudo vai ser anulado? A gente precisa trabalhar com segurança, a gente precisa alcançar resultados, e justamente por isso que eu tenho levado informações para as pessoas em redes sociais e lancei o curso sobre em combate à corrupção, para as pessoas entenderem a corrupção, entenderem quais são os problemas, por que essas decisões estão erradas, por que existe o foro privilegiado, por que ele é tão ruim, por que casos são anulados como o caso Lula, o caso Temer, com base em incompetência, e por que isso está errado, e como que a gente pode mudar o país, como a gente pode implementar reformas. De novo, você tem interesse, conhece lá o meu curso, está lá na nossa página, agora minha profissão de professor, né? Tenho que divulgar, essa é a minha primeira profissão depois eu sair do Ministério Público, e vai ser um prazer caminhar com vocês ao longo dessa jornada, inclusive tirando dúvidas, com lives dessa aula em que a gente vai conversar sobre muitos assuntos, a gente vai ter também evento lá com o Tamé, Danelon, Carlos Fernando, vai ser bacana. Se você se interessa por esse assunto, vamos lá também trabalhar nessa esfera aí educacional de entendimento para a transformação. Deltan Dallagnol, nós vamos encerrar, agradecemos muito a sua participação aqui nos microfones da Jovem Pan, no Top of the Hour. Eu só vou te fazer uma última pergunta. Na sua visão, Lula deveria estar preso?
William, a minha visão é a visão que eu expressei na acusação criminal. É a visão que o juiz que julgou o caso teve. Não foi um juiz, foram 2 juízes. E depois o caso foram tanto o ex-juiz federal Sérgio Moro como a juíza Gabriela Hart. Os 2 condenaram o ex-presidente. Depois veio um tribunal independente, com 3 desembargadores independentes, revisaram e mantiveram a condenação. Depois um terceiro tribunal, terceira instância. Gente, nós somos o único país do mundo com 4 instâncias. Veio o terceiro tribunal, 4 julgadores, 4 ministros, vários indicados, inclusive pelo governo do PT, para estar lá. Esses ministros avaliaram o caso de modo independente e mantiveram a condenação. Então, não é opinião, é fato, é prova, é lei, está lá. Agora, a gente sempre precisa ressalvar que o Supremo anulou esse caso, anulou primeiro dizendo que não deveria ter sido em Curitiba 6 anos depois anulou alegando uma suposta suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro, que a gente discorda por várias razões. Ele absolveu 20% dos réus que a gente acusou, a gente recorreu de 44, de 45 sentenças, nunca teve qualquer tipo de conluio, mas sim atuação de pessoas independentes para buscar justiça. Pessoas que sempre seguiram os valores da justiça, e o limite sempre foi buscar a justiça e os valores da justiça, buscar a verdade nos casos. E isso gerou esses processos, isso gerou essas condenações, mas é bom a gente dizer, de modo claro e expresso, que isso foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal. E a última palavra sempre cabe à justiça. Vários desses processos poderiam ser refeitos, mas como decorreu muito tempo, como provas foram anuladas e você não consegue recuperar as provas, é muito provável que esses casos acabem em plena impunidade. E é justamente contra essa impunidade, não especificamente de um ex-presidente. Gente, essa impunidade atinge de modo geral. Para vocês terem uma ideia, mais de 800 casos prescreveram em apenas 2 anos no STJ e STF, que julgam justamente os políticos, as pessoas com foro privilegiado. A gente precisa mudar esse sistema que alimenta a impunidade. E a impunidade alimenta a corrupção. E a gente precisa mudar. Se a gente quer um Brasil melhor, a gente precisa resolver vários problemas, mas todos eles, saúde, educação, segurança, todos se relacionam com a corrupção e com o desvio do dinheiro público. Então, é uma realidade que a gente precisa mudar e por isso que eu sempre gosto de trazer essa reflexão cívica para todos, porque vocês fazem parte dessa mudança. A gente tem que parar de esperar soluções de cima para baixo, construir de baixo para cima, e isso passa pelo teu envolvimento também como cidadão. Bom, nos microfones da Jovem Pan, o ex-procurador da República, Deltan Dallagnol. Dallagnol, obrigado, boa tarde. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. William, Mariana, Felipe, Paulo, uma alegria estar com você, com os ouvintes, telespectadores da Jovem Pan. E contem sempre comigo para trazer um debate e uma reflexão sobre esse assunto. Obrigado.